Passei o dia meditando sobre fé. Mas antes eu quero pedir para o Josué cantar essa canção, porque nós precisamos crescer e aprender a fé, onde ele não precisa fazer nada e provar nada, e ainda assim ele continua sendo bom. Todo tempo és bom, justiça está em ti. Sim, Teu amor é para sempre. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Desfrute da presença dele. Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em teu amor é pra sempre. Tu és bom, tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti. sim, meu amado. Teu amor é pra sempre. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor por cada um de nós. Até a fé que tenho, Senhor, ela tem que vir de ti, para que repousasse meu coração. Para ti, Senhor, ó Deus, ó Pai, são todas as coisas. Nos ensina, nos mostra o caminho, nos leva ao aperfeiçoamento, nos faz amadurecer no caminho da fé, Pai, para que possamos entender, ó Deus, as verdadeiras riquezas, os verdadeiros valores, Senhor, para que possamos pela fé realmente entender, ó Deus, aquilo que a tua palavra está dizendo, e possamos, Senhor, manifestar, ó Deus, níveis de verdade que estavam ocultas, porque nós, Senhor, ó Deus, esquecemos de ouvir, Pai, pela fé a tua palavra, ó Deus, e nós aprendemos coisas, manifestamos coisas, Senhor, que não são da fé, que não provém da tua palavra, mas a tua infinita misericórdia tem nos conduzido a este tempo de entendimento, de crescimento, para que possamos sim, Pai, nos tornarmos filhos da verdade, para que, Senhor, ó Deus, a tua plenitude habite em cada um dos teus filhos, para que a igreja brasileira, Pai, para que a igreja na cidade de Caxias, no Rio Grande do Sul, no Brasil, Pai, possa estar sendo preparado, Senhor, para aquilo que é eterno, e possamos, Deus, desligar, ó Deus, as nossas vidas daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, daquilo, Senhor, que vai se findar um dia, para que possamos viver, ó Deus, como quem já contempla a eternidade. Senhor, somente pela fé podemos, Senhor, ó Deus, ó Pai, entender aquilo que o Senhor realmente quer de cada um de nós, para que possamos pela fé, Pai, cumprir, Senhor,
aquilo que o Senhor determinou antes mesmo da fundação do mundo, antes que os dias fossem criados, a cada um de nós, ó Pai, aquilo que a respeito de cada um o Senhor no seu livro escreveu. Ó Deus, me ajude, Pai, para que eu possa transmitir. E eu sei que aquilo que eu não puder na minha limitação, papai, o meu amigo Espírito Santo irá, ó Deus, trazer a luz ao entendimento dos teus filhos. Obrigado por esta noite, Pai, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Obrigado, meu querido. Queridos, nós somos tão limitados que até a fé teve que vir dele para habitar em nós. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, e eu quero falar um pouco. Eu passei dia meditando, já venho meditando sobre esse tema há alguns dias. E hoje pela manhã o Senhor quebrantou muito meu coração. Porque às vezes a gente leva anos e anos para compreender coisas simples. E eu nessa manhã pude compreender algo que eu não havia compreendido nos últimos 20 anos. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Eu meditava a respeito da minha vida, no caminho que eu tracei até aqui. Eu quero poder levar cada um ao entendimento de como nós precisamos amadurecer e entender a verdadeira riqueza da fé. Diz assim: se alguém ensina alguma doutrina, e se este não for conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, está falando que são falso mestre, e nada sabe, mesmo que a pessoa afirme ter verdades, se a sua vida, se a sua doutrina, se aquilo que ela ensina não for baseado na verdadeira forma manifestada por Cristo, ela nada sabe. Mas a Bíblia vai dizendo: mas ele delira acerca das questões de contendas e palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas, contenda de homens corruptos no seu entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja o seu ganho. Aparta-te destes pais. Paulo está dizendo ao seu pupilo Timóteo, ele deveria se apartar dessas pessoas que não ensinavam segundo o modelo de Cristo. Cuidando que a piedade seja a causa do nosso ganho. Verso 6. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Isso quer dizer o que, queridos? E quando nós entendermos e tivermos contentamento, nós seremos gratos a Deus por tudo. Mas o verso 7 diz algo que mexeu comigo essa manhã. Porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustentado e com que nos tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Amém. Tome seu assento. Eu não quero me conter no contexto dos conselhos de Paulo a Timóteo, mas ele estava falando
de coisas que acontecem nos nossos dias. Lá nos dias dos apóstolos, já havia um falso evangelho. Já havia os falsos mestres, que se eram cheios de si mesmos e afirmavam, e traziam uma palavra que endereçava ao coração do homem, para que o coração do homem se voltasse para eles e não para Cristo. E a nossa fé, queridos, ela vai passar durante a nossa vida por inúmeros estágios. Você precisa identificar que estágio você está vivendo. E uma das coisas que Jesus parece que é contraditório quando o Senhor diz que dele é o ouro e a prata. Quando a Bíblia diz que ele preparou um lugar onde, eu creio que isso é só uma linguagem do apóstolo João no livro de Apocalipse, que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ele tentou descrever a exuberância. Mas o Senhor, ele vem nos falando, e o Evangelho vem nos falando que nós devemos viver de tal forma a não vivemos dependente de nada deste mundo. E quando nós, eu creio que cada um de nós, porque comigo foi assim, eu creio que a maioria das pessoas foi assim. Quando a fé em Cristo brotou no nosso coração, é porque a nossa vida estava um bagaço, destruída. Nós precisávamos de inúmeras coisas sendo ajustadas. Eu não estou falando daquela fé que quando a gente ouve a palavra de Deus cheia de pecado, possessa por demônios, e aquela fé brota no nosso coração e a gente busca uma transformação através daquela palavra que marcou o nosso coração. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, como aconteceu comigo, eu creio com a maioria de nós aqui, Ele estende a sua mão, liberta a nossa vida, limpa a nossa vida. Ele muda. Nós começamos a construir um relacionamento com Deus baseado nisso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, no verso 7, é algo que nós precisamos entender, que Jesus, ele vai ensinando, a Bíblia toda, Deus desde o Antigo Testamento vem tentando ensinar. E nós precisamos entender essa fé, que nada nós temos nesse mundo, nada nós trouxemos para este mundo, e nada nós iremos levar deste mundo. Mas nós podemos aqui, quando isso quer dizer algo, talvez nos ciclos da vida, nessa fé que nós aprendemos de conquistar coisas, nós sermos abençoados, vivemos um casamento transformado, a miséria saiu da nossa vida, os problemas cessaram, chegou a prosperidade, e nós estávamos caminhando por fé. Só que chega um momento da nossa vida, querido, onde tudo isso vai perder o sentido, onde o próprio Deus vai nos conduzir ou nos tirar isso, porque nós precisamos aprender que nada deste mundo tem valor, e a única coisa que nós podemos levar desse mundo é a fé que Deus nos deu. E se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a essência do Evangelho. Nós não vamos compreender Deus. Por quê, pastor Paulo? Eu meditava hoje, venho meditando há algum tempo. Quando a gente está nesse estágio de início da fé, a gente orava, jejuava, porque ele queria uma resposta. Eu já faz alguns anos que eu não oro e não jejuo pedindo respostas. Mas quando eu vou orar, eu vou jejuar, eu quero Deus. Porque se nós não entendermos isso, querido, o dia que nós passarmos por Efésios 6, aonde o apóstolo Paulo vai nos ensinando que vai chegar um dia mau, e nos foi construído uma mentalidade nesses dias, na nossa vida cristã, e nós temos que viver o melhor dessa terra, e temos, e Deus quer nos dar, mas só que isso é transitório. Enquanto nós vemos aqui, nós vamos passar por altos e baixos,
por ciclos da nossa vida. E se a nossa fé não for madura, e se nós não crescermos e não entendermos que quando o Senhor nos dá, o nosso coração está alegre, mas quando vem circunstância, ou que nós perdemos, ou por descuido, ou porque Deus tratou, ou porque o diabo levou, enfim, qualquer circunstância dessa vida, e nós não tivermos esse entendimento, que a única riqueza que nós podemos levar é a fé que Ele nos deu, nós seremos como a maioria dos filhos de Deus, como a maioria dos cristãos de hoje. A sua alegria não é em receber e andar com a presença dele, mas é por algo que está acontecendo que é momentâneo. E quando nós estamos nessa etapa, queridos, de fé, sem esse entendimento, nós não entendemos o que é morrer para nós mesmos. Não vamos entender o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Nós não conseguiremos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E nos ciclos da vida, isso é para o pobre, para o rico. Eu estava meditando aqui no verso 1, um pouquinho antes de entrar nesse texto, de algo que era comum daqueles dias e que talvez se fosse para os nossos dias, dentro dessa fé que nós aprendemos que não é baseada no que Cristo ensinou. O capítulo 6 começa falando de uma classe de pessoas que recebeu Jesus, que vivia com os dias dos apóstolos, mas que eram pessoas escravas. Literalmente eram pessoas escravas, como a gente vê nos filmes, como a gente vê na história da nação brasileira de alguns anos atrás. E essas pessoas recebiam a Cristo, recebiam alegria, eles entendiam esse texto de Timóteo, que Paulo estava falando a Timóteo. E a resposta foi para eles: eles deviam servir aos seus senhores ainda mais, com mais amor, mais qualidade, como se estivesse fazendo para o Senhor. Será que nós conseguimos entender isso, querido? A gente, em meio às vezes a algumas batalhas, algumas rejeições, alguns abandonos, nós ficamos prostrados. Você já pensou se colocar? Eu me coloquei no lugar desses homens e eu vi que eu não conheço a fé. Eu vi que eu preciso crescer em Deus. Você já imaginou, queridos, nós quando chegamos diante do Senhor? Quem lembra quando chegou diante do Senhor a primeira vez dentro da casa de Deus? Ou quando alguém lhe pregou? Estava doente, minha mãe beirando a morte, falência, depressão, tudo o que você pode imaginar. E o que fez o meu coração se acender para a fé foi, alguém falou: Jesus pode mudar a tua história. E Ele mudou, que Ele é bom. Mas olha a condição, esse pessoal, eles continuavam sendo escravos. A maneira que eles apresentaram Jesus e a maneira que esses homens viviam era totalmente fora do contexto. Mas eles entenderam. Eles receberam o Senhor, desceram as águas, e a motivação de eles buscarem ao Senhor, de ser cheio da glória de Cristo, de ser cheio do Espírito Santo, não era ser livre da escravidão dos seus senhores. Você pode entender isso? Olha como a fé foi nos ensinada e como foi desviada do contexto bíblico. E quantas vezes nós choramos porque algo não está nos contentando, que aprendemos errado, que talvez Deus, na sua infinita misericórdia, seu infinito amor,
se moveu e transformou algo em nossas vidas. Só que Deus, Ele quer nos levar a um tempo de crescimento. Ele quer nos levar a um entendimento, a uma vida de fé onde nada mais importe nessa vida, a não ser viver para Ele, por Ele e por causa da palavra. Já não importa mais as conquistas e as manifestações, que quando isso acontece, o coração da gente se enche e a gente começa a espalhar essa porcaria que recebemos, a oferecer um Jesus que vai fazer tudo aquilo que nós queremos. E seria bem legal se isso fosse verdade. E a maioria das pessoas hoje estão frustradas na fé, não conseguem se conectar com a eternidade, não conseguem se aproximar de Deus, porque a Bíblia vai dizendo que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E as pessoas vêm, dão a sua resposta sim. Nós demos a resposta sim. Nós vivemos dessa resposta sim. Mas não conseguimos contemplar as verdadeiras riquezas eternas. E aí a vida começa a continuar e parece que chega um momento que Deus ele começa a trabalhar em nós. Eu lembro, queridos, da fé misturada com euforia, um sentimento de alegria, porque houve um impacto dentro da gente. A alegria da salvação, a presença do Espírito Santo. Mas porque a nossa fé ainda não está madura, quem de nós aqui não tropeçou na caminhada? Quem de nós aqui, em vez de entender a simplicidade da humildade e reconhecer o seu pecado, se endureceu, porque não conseguiu crer que Deus ele era perdoador e justificou o seu pecado? Mas Deus ainda continua a trabalhar, porque Ele deseja nos levar a um crescimento de fé. Quando eu estava meditando, querido, eu comecei a refletir muito. Porque às vezes a nossa fé, querido, a gente cresce um pouquinho e o Senhor responde, porque Ele vê a aflição do nosso ser, porque Ele é bom. E nós aprendemos uma fé que Deus é bom só quando Ele nos favorece. Mas e quando Ele decide nos corrigir, endireitar e aplanar os nossos caminhos? Quando Ele decide nos levar realmente ao entendimento daquilo que é eterno, e nós não queremos, não temos fé para nos desvencilhar daquilo que é terreno. E a falta de compreensão da fé nos faz ficar presos em argumentos, pecados, coisas. Quantos de nós gasta a nossa vida, queridos, só para ter uma casa melhor? E não é erro nenhum, não há problema nenhum nisso. E esquecemos que talvez a nossa fé fosse para construir uma morada eterna, de um galardão eterno, mas nós não compreendemos. E cantamos que amamos ao Senhor, e vivemos presos e colocamos a nossa vida, projetamos, visualizamos a nossa vida como se a eternidade fosse aqui. Deixa eu falar algo aqui. Quantos de nós, querido, com esta fé imatura, se lançou em dívida sem perguntar ao Senhor? E no caminho se deparou com adversidades, com problemas. E aí essa fé nos vai levar aos pés do Senhor e dizer: Deus, me ajuda, me tira dessa. E clamamos ao Senhor e muitas vezes ficamos presos nisso. E não é erro nenhum fazer isso.
Mas se nós entendermos que o que realmente importa, o que realmente tem valor, e se nós andarmos nessa fé, em agradar ao Senhor, eu não conheço um homem na Bíblia, um servo de Deus, uma serva de Deus que entendeu isso, e que tudo ao seu redor perdeu o sentido, e a única riqueza, o único desejo do seu coração era fazer e andar em direção aonde o Senhor se movia, e viveu mal nessa terra. E dentro dessa fé, queridos, nós começamos a servir a Deus para viver um pouco melhor. Ou é só eu que cometi esse erro aí? A motivação do nosso coração em se santificar, em dizimar e ofertar, como nós ouvimos a vida inteira. Eu ouvi uma ministração do apóstolo Luiz Hermínio que me quebrou. E no reino de Deus ninguém planta nada, e primeiro a gente colhe para depois replantar. Um cara que ensinou a vida inteira a plantar, um cara que a vida inteira ficava plantando para colher, e sempre vivia numa perda. Mas quando eu entendi isso, quando eu entendi que não importa, queridos, nós não precisamos manifestar aos olhos de ninguém. A fé, queridos, ela só pode ser manifestada aos olhos de Deus. Enquanto nós não entendemos, nós vamos querer manifestar a fé aos olhos das pessoas para ter talvez aprovação, ou para mostrar um poder que também não é nosso, que vem dele. Sabe o que acontece? Nessa fase nós somos como criança. Nós achamos tudo fácil. Queremos que nem a minha filha chegou. Disse: pai, eu queria tal coisa. Disse: não pode. Mês não dá. Pai, tem que pagar a fatura do cartão de crédito. Ela disse: pai, se eu não pago a fatura do cartão de crédito com o cartão de crédito? Eu disse para ela: bom seria, não dá, filho. E nós queremos agir dessa mesma maneira com Deus. No entendimento limitado dela, ela quis dar uma ajuda para tentar conquistar aquilo que ela queria. E quando nós não compreendemos a verdadeira riqueza da fé, que é para se relacionar com Deus, nunca esqueça disso. A fé não é para receber nada. A fé é para nós nos relacionarmos com Ele. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Nós temos que colocar as coisas em ordem. Nós temos que usar a nossa fé para nos relacionarmos com Ele, para que nós venhamos quebrar essa mentira. Porque quando nós nos relacionamos com Ele, Hebreus 11 diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe. Sabe o que acontece quando nós usamos essa fé para buscar, para crer? Por quê? Porque vai chegar o momento, como Pedro estava lá naquele dia que o mestre se apresentou para ele, pescando e lavando as suas redes. Sabe o que isso quer dizer? Que não era como ir numa pescaria. Resolvi pescar e não pesquei nada. Já fazia dias que eles estavam pescando. Já fazia dias e eles dependiam daquilo. E Pedro era um homem experiente na pesca, mas não havia peixe. E ele ali continuando. É nesse momento, querido, aonde nós vamos precisar entender. E é aí que nós vamos manifestar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O que acontece com a maioria que usam a fé para conquistar coisas terrenas, e muitas vezes são tomados por espírito de engano, de feitiçaria. Porque na feitiçaria é que a barganha acontece. É na feitiçaria que há um desejo de troca, que eu te dou isso, que tu me dá aquilo. Mas aquele que se aproxima de Deus e o busca, e a Bíblia vai dizendo que Ele é galardoador, Ele é presenteador, queridos. Como isso faz toda a diferença. Eu passei anos da minha vida buscando, jejuando, porque eu precisava de um mover, de algo de Deus. Mas quando eu comecei a buscar a Deus, nada aconteceu. Todos me abandonaram, mas sabe o que aconteceu? Oh, aleluia! Os presentes do Senhor.
E um presente que eu ganhei do Senhor foi algo que mudou meu coração. Sempre fui um homem, pastor Wagner, e nunca tive muitos amigos. Numa mão sobra dedos. Mas eu ganhei um amigo, querido. Eu preciso falar isso. Pastor Wagner, vem cá. Você pode aplaudir o Senhor? Querido, você não é puxar saquismo. Te amo, Cara, como é bom ter um amigo sincero. Alguém que está perto da gente. Não por interesse. Não porque você manifesta algo, mas gerado pelo Espírito de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem. Querido, isso foi um dos presentes maiores que eu ganhei na minha vida cristã, de 20 anos. Foi ter um amigo. A gente tem outros amigos, mas tem amigos que são mais chegados que irmãos. Jesus. Deixa eu continuar aqui. E nessa caminhada da fé, queridos, Deus começa a nos conduzir. Porque Ele quer nos levar à fé, nos ensinar através da fé. E nós devemos caminhar para onde Ele quer nos conduzir. Uma das coisas que eu aprendi, que além da condução que Ele quer nos levar para a terra de Canaã, eu podia entrar aqui para inúmeros lugares. Tenho aprendido que Ele quer nos levar para Ele. Quanto mais nós nos aproximarmos dEle, queridos, nós vamos ver que nós vamos nos precisar entender isso. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. É muito bonito nós falarmos que nós temos que buscar o reino de Deus. Mas isso só vai poder ser manifesto na nossa vida, querido, quando Deus nos levar para um crescimento de entendimento da fé. E quando Ele começa a nos tirar todos esses enfeites, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós estabelecemos, porque chegou momentos da minha vida, querido. Eu aprendi que para ser um homem de fé, eu tinha que manifestar os dons, pastor Wagner. E por misericórdia, de tanto eu buscar, de tanto eu desejar, um dia eu experimentei o dom de operação de maravilhas. Pouco visto nos nossos dias. Onde não há manifestação de enganação na mente, nada, onde o poder de Deus flui e Ele cura, independente se a pessoa crê ou não. Vi paralíticos levantar. Mas a minha fé era tão inútil, tão pequena, que eu buscava a Deus porque eu queria aquela manifestação. E Deus foi levando por um período de tempo. Mas chegou um momento que Ele decidiu fechar. Porque é dele. E sabe o que acontece quando nós não entendemos que nesse mundo nós não temos nada? Isso muitas vezes faz com que o prestígio, aquilo que as pessoas olham, elas não olham porque você é alguém que é importante para ele ou para ela como pessoa. Mas faz a gente ser visto como algo que pode ser aproveitado. Eu louvo a Deus que isso se fechou, pastor Wagner. Porque isso fez com que eu pudesse ver aquilo que eu não conseguia ver no vislumbre do mover da unção. E se Deus não tivesse me amado e fechado isso, talvez hoje eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria nem de pé na fé. Porque as batalhas que nós enfrentamos, quando recebemos algo de Deus, se nós não tivermos esse entendimento que o que importa, que daí o que acontecia? Eu, para achar que as pessoas, que Deus estava comigo, eu precisava manifestar, e Deus já não estava mais manifestando. Muitas vezes a gente passa um limite, Deus é misericordioso, a gente entra num limite de fé e a gente começa a falar coisa que Deus não falou. A gente começa a querer que Deus faça aquilo que Ele não quer fazer, ou talvez não seja o momento, ou não seja aquele
Algo talvez precise ser moldado, movido para que aquilo aconteça. E a gente chega num limite, num tempo de fé que eu chamo de uma fé burra. E a gente é como a gente ali forcejando para arrastar 500 quilos, querendo economizar R$100. E passa o dia ali tentando fazer algo que você não consegue. Sendo que seria que com R$100 você chama um guindaste e muda para o lugar. E você começa a oferecer, querido, preste muito bem atenção, aquilo que Deus não vai fazer. Só que as pessoas, elas estão tão enganadas por não entender a fé. Elas saem daquele ambiente, elas vão buscar em outro ambiente que estão prometendo a mesma coisa que não vai acontecer. Mas se nós entendermos, querido, Deus irá se manifestar, sem nós precisarmos forçar nada. E nesse momento de fé burra, queridos, a gente faz votos todos. A gente aborta processos de Deus. E Deus precisa nos parar, precisa fechar, precisa se esconder um pouco, para que eu e você possa parar um pouquinho, querido. Porque se a fé ela não estiver regulada, e Romanos 10:17 diz algo muito tremendo, que a fé ela vem pelo ouvir, mas o ouvir da palavra de Deus. Nós podemos cair em inúmeras tentações. Podemos cair na voz do nosso próprio coração. Nós podemos cair achando que é a fé, achando que é Deus falando, nas nossas próprias emoções. Não quero nem entrar no contexto espiritual do diabo, porque daí os demônios falam e a gente acha que é Deus. A gente só vai se perceber quando a nossa vida está completamente embrulhada. E Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, Ele ainda trabalha para nos tirar desse ambiente. E nesse período de fé burra, queridos, nós cometemos tantos erros. E nós não entendemos. Ainda que Ele não manifeste nada, e ainda que ninguém nos aprove, e ainda que ninguém goste de nós, Ele ainda é Deus. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele ainda, aleluia, ainda não esqueceu da sua palavra, da sua promessa. Tudo que Ele está querendo não é nos levar para os nossos caminhos, mas é nos levar de volta para Ele, para que possamos refletir o que dele recebemos. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. E aí, meus queridos, nada mais começa a ter importância. Já não importa mais se falam mal, já não importa mais se aprovam, já não importa mais, porque você começa a ter uma convicção dentro de você. Por mais que a sua alma, por mais que você sofra por fora, por mais que você sofra nos seus sentimentos, isso ainda não conseguirá te prender, porque no teu espírito a presença dele fluirá de uma tal forma que você vai suportar toda a dor da sua alma. Não serão as batalhas, não serão as aflições. Vai brotar dentro de nós uma alegria que não tem como explicar. Mas nós precisamos vencer esse período da fé. E a nossa fé vai amadurecendo quando nós começamos a nos desvencilhar. Uma das coisas que mais foi difícil para mim foi ficar parado aqui. Como é difícil, né, pastor? Queridos, isso não é entrar na inércia. Isso não é projetar, não ficar sem projetar. Isso não tem nada a ver com isso. Mas do que adianta nós fazermos tudo isso? O que adianta nós passarmos o ano e chegarmos no final do ano? Vou usar um exemplo que eu sempre fazia. E vou fazer para 2021.
um projeto. Vai ser assim, assim, assim. E eu creio nisso. Se nós não pararmos, sentarmos com Ele 1 minuto. Porque se nós sentarmos 1 minuto com o nosso coração disposto a ouvir o que Ele tem, aonde Ele quer nos levar, pelo caminho, Ele vai falar em 1 minuto. Se nós der 1 minuto para Ele, Ele vai falar nesse 1 minuto. Que dirá se você tirar 1 hora ou mais tempo para descortinar esse caminho da fé. Aí o Senhor, Ele não vai nos levando, querido, para outros ambientes. E muitas vezes nós achamos, porque a nossa fé precisa crescer, Ele começa a tirar tudo aquilo que para nós é uma segurança. Como diz o pastor Wagner, Ele começa a nos matar. E é fácil morrer, querido? Não é. Nós não entendemos que a única riqueza que nós podemos levar é a riqueza do contentamento e a fé que Ele nos deu. Se nós estivermos presos a qualquer coisa, isso não é sair fazendo burrice, preste muita atenção, é dosar pelo que a palavra dele manda fazer. Não posso ouvir essa mensagem, estou num conflito com a minha esposa e simplesmente abandoná-la. Não, tem que entender o caminho que a palavra me conduz para isso ser consertado, porque senão eu vou me separar dela e vou estragar a vida de outro ali na frente. Mas nesse caminho, queridos, aonde a gente faz todas essas coisas, o Senhor nos leva e a nossa alma começa a bradar e a falar. Sabe quando é que a nossa alma brada e fala? Porque o contentamento não está em nós. Nós buscamos, ou pior, retornamos, em vez de buscar o caminho do crescimento. Em vez de nós voltarmos no lugar em Deus, aonde Deus havia, em vez de nós pararmos 1 minuto e rever aonde erramos, ao invés de nós pararmos e olhar e lembrarmos aonde Deus estava conduzindo o nosso coração, nós não fazemos isso. A gente simplesmente retrocede, colocando a culpa em todo mundo, por algo que Deus quer fazer em cada um de nós, nos levar ao crescimento dessa fé, para que o crescimento no conhecimento dele. E quando isso acontece, o nosso coração ele se enrijece, ele se endurece. E já muitas vezes o próprio pastor, a palavra já não consegue mais ministrar e quebrantar o nosso coração. Nós criamos algumas bases, nós precisamos romper com isso essa noite. Quando nós passarmos esse estágio da fé burra, nós vamos precisar entrar num novo ambiente. O ambiente do amadurecimento da fé, querido. Foi o mesmo ambiente em que Deus começou a se relacionar com o pai da fé, Abraão. E é onde Deus começava a pedir, a falar e a ministrar no coração de Abraão algo exclusivo para ele. Sabe a dificuldade de nós crescermos nessa fé, de ouvirmos a Deus e seguirmos ao Senhor? É que nós sempre buscamos orientação das pessoas erradas. Principalmente nesses dias, querido, se deixou-se a palavra de Deus de lado. E se nós remetemos ao texto, nós vamos ver hoje, principalmente com aquele aparelhinho ali que nos inseriu nas redes sociais. Hoje a gente tem palavras de todos os tipos e comida para todos os gostos. Mas a palavra da verdade, querido, está na boca de poucos. Ou pode até estar na boca de todos, porque é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas o coração, o que flui da vida dessas pessoas, é o que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo. É isso que nós precisamos ter cuidado.
E por nós não amadurecermos, não crescermos, por nós não entendermos esse processo de Deus, nós, na nossa alma, decidimos andar e ouvir orientações. E não há erro nenhum em ouvir, eu ouço muitas. Mas nós precisamos construir a nossa fé, baseado naquilo que Deus tem falado na sua palavra, nas direções que nós temos recebido no ambiente em que nós estamos. Porque senão, queridos, nós iremos sucumbir e nós não vamos entender. Nós vamos ter valores. Nós vamos estar apegados em coisas que não é aquilo que Deus quer nos conduzir. E uma das coisas que nós precisamos sair daqui hoje esclarecido para que a nossa fé amadureça. Nós precisamos ter um coração com contentamento. E o apóstolo Paulo vai dizendo: se nós tivermos o que comer, e aquilo que nos cobrir, algumas versões está aonde reclinar a sua cabeça, seja isso a nossa alegria. Se imagine, se coloque no lugar daqueles irmãos do verso 1. Pastor, mas Deus é o Deus da riqueza. É. Só que, queridos, tudo aquilo que a nossa confiança está, tudo aquilo que a nossa dependência está, Deus vai precisar tirar de nós. Porque senão, se colocamos até em risco a nossa própria salvação. Porque nós não construiremos, não compraremos uma riqueza eterna. Deus não tem nada contra a riqueza, mas o problema é aonde nós vamos estar apoiados. E o que fez Abraão, Davi, os grandes homens da Bíblia, foi que eles entenderam isso, esses homens de fé. Eles abriram mão de tudo, de trono, de posição, somente para estar e andar aonde Deus estava lhe dirigindo. Eles passaram por esses processos. Abraão passou por esses processos, desviou caminhos, mas quando ele viu que estava fora, ele retornou no lugar, nos carvalhais de Manre, aonde Deus havia lhe falado, aonde ele havia recebido a orientação, querido. E ele readequou a sua vida. Porque a nossa mente está muito confusa. O nosso coração está confuso, porque não está pautado na fé. Nós damos confusão em ouvir a voz de Deus. As nossas convicções não são convicções da palavra de Deus. As nossas ações, o nosso modo de viver não é segundo a piedade. Nós ainda estamos presos em uma mentalidade em que a fé precisa manifestar algo aqui na terra. Não! Eu ouvi algo de um rapaz, amigo meu, cristão, e ele chegou e me fez uma seguinte pergunta há um tempo atrás. Ele disse: pastor Paulo, ele foi nos visitar na igreja. Ele disse: há algum pecado em pagar aluguel? Eu disse: não, meu filho. É que eu não entendo, pastor, as pessoas. Elas acham que para servir a Deus ela tem que ter uma casa, mas Deus me dá condição de eu pagar meu aluguel, eu vivo bem, eu não passo necessidade. Eu sou feliz nessa condição que Deus está me dando. Eu não estou preso a dívidas. Eu guardei aquilo no meu coração. Deus me fez lembrar durante o dia hoje. Eu não vou dizer o nome desse menino, porque se ele estiver assistindo, ele vai ver. Mas nós aprendemos, querido. E ele se sentia pressionado. No lugar onde ele congregava, ele dizia: mas tu não tem nada na vida. Mas pensa num menino cheio de Deus, que ama o Senhor. Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas estavam pensando ou dizendo. E às vezes nós caímos nessa mentalidade. Nós precisamos compreender que a verdadeira riqueza não é o que nós construímos nessa terra. Porque se nós não estivermos dispostos, queridos, aí eu me remeto à igreja de Atos. Eles entenderam isso. E nós, como igreja, falamos de amor, ainda não entendemos, porque não manifestamos essa fé com contentamento. Aí ovacionamos. E várias vezes eu fiz isso por experiência.
e disse: quem quer ganhar um carro de Deus? Todo mundo. Eu disse: Deus tem um carro novo para você, se você estiver disposto a dar o teu carro para outro andar. Aí algumas pessoas não entendem, estão presos a isso. Eu posso falar porque eu quase perdi meu casamento uma vez que eu fiz algo. Tinha um Uno 97, eu dei para o pastor e a família dele andar. E justamente no dia que nós estávamos voltando do culto, choveu. E o pastor passou com a família dele no nosso carro. Minha esposa com a bebezinha de colo. Falou todas as coisas abençoadas que eu podia ouvir. Isso foi no ano de 2012. Eu no meu coração eu dizia: mas ele foi visitar alguém, ele usou o carro, alguém ouviu a palavra. Foi chamado de puxa-saco. Eu estava naquele ano desempregado há 1 ano e meio. E naquele ano, o Senhor me presenteou com um carro. Era um Fiesta 2008, com 18 mil quilômetros, 17 mil e poucos quilômetros. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu não tinha como comprar aquele carro. Olha como Deus faz. Eu fui pela minha fé, ignorante. 1 ano e meio desempregado, devendo para todo mundo. E eu fui na garagem olhar aquele carro. E o garagista me vendeu o carro para mim pagar a entrada, parcelado, para depois do parcelamento eu dar um jeito de fazer um financiamento. E eu pensava dentro do meu coração, na época eu trabalhava como metalúrgico, e a parcela do carro dava quase o valor do salário que eu ganhava. Eu fui para casa dizendo: eu sou louco, eu não vou fazer um negócio desse. Naquele dia eu entendi algo. Deus estava mudando algo na minha vida. Eu comprei em 60 suaves prestações, mas paguei todas. E as últimas 2 foram adiantadas. E o Senhor, naquele dia me ensinou, querido, que nós precisamos entender e deixar Ele nos conduzir. Quando eu cheguei com o carro em casa, eu disse para a esposa, eu deixei na rua de cima onde eu morava. Eu disse: vai lá ver que eu tenho um presente para você. E ela tinha feito naquele ano a carteira de motorista. E ela dirigia um Celta na autoescola, o sonho dela era ter um Celta. Quando ela olhou aquele carro, seminovo, para mim a realidade, eu nunca sonharia em ter um carro daquele. Ela não acreditou. Ele ficou comigo até uns dias atrás aí. E abençoei outra pessoa com ele. O que eu quero dizer com isso, querido? O que eu quero que você entenda? Nós precisamos hoje direcionar a nossa vida em uma fé que busca os valores daquilo que Deus fala em sua palavra, nos desprendendo a cada dia das coisas dessa vida. Nós vamos precisar trabalhar, nós vamos precisar passar por aflição, por um monte de coisa. Só que algo vai acontecer no nosso coração. Aquele texto que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, se tornará uma realidade. Frustrações, não teremos mais. E quando nós seremos frustrados, o Senhor virá sobre. Quando nós formos, seremos abandonados, o Senhor estará ali. O Senhor vai nos levar para um lugar aonde, se nós estivermos comendo uma picanha, seremos alegres. Se nós estivermos comendo arroz, seremos alegres do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma intensidade, porque o que importa não é o que estamos comendo, mas quem está ali junto conosco. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Nós vamos entender que será passageiro e que em breve as adversidades passarão, e isso não vai mudar a nossa posição em Deus. A
Aí eu começo a entender que essa vida abundante começa a acontecer. Porque ela não é aqui, ela começa aqui dentro. A gente começa a viver cuidados de Deus. Isso só nos faz chorar e dizer: Deus, por que você faz isso com a gente? Sabe, queridos, eu tenho vivido nos últimos 3 anos da minha vida por esse caminho dessa fé, de amadurecimento. Fui abandonado por todos aqueles que diziam que me amavam. Quando tudo aquilo que eu construí, que era a minha segurança, o Senhor tirou, eu não sabia mais para onde correr. Na verdade, era só Ele querendo me levar de volta para Ele. E eu ficar sentado, esperando, para mim era uma agonia. Deus tem sido tão bom comigo. Eu não tenho palavras. Eu não tenho como expressar a minha gratidão. Às vezes eu falo nesses dias de pandemia para as pessoas, elas ficam apavoradas. Eu não queria que isso mais acabasse. É egoísmo da minha parte. É egoísmo da minha parte, porque eu não estou pensando, quando eu digo isso, não estou pensando nas pessoas que estão sofrendo. Eu estou vendo naquilo que eu estou vivendo nesses dias. Claro que eu me preocupo com as pessoas, eu sei que elas não têm esse entendimento e que eu preciso fazer alguma coisa. Mas se Ele não estiver conosco, de nada. Agora, se nós entendermos isso, e se o Senhor for o nosso contentamento, se nós nos arrependermos hoje, dizermos para Ele: Senhor, me perdoa, porque até hoje o Senhor não foi o contentamento e a minha alegria. Por muitos anos o meu contentamento foi uma igreja cheia, e quando eu tive uma igreja cheia, eu fiquei triste. Mas hoje, queridos, eu estou aqui para dizer para você que para mim nada mais importa. Não importa o que vão falar, não importa as críticas, o que importa é o que Ele tem liberado. O que importa é o que Ele tem feito aqui dentro. Queridos, eu tenho conseguido visualizar a eternidade. Eu sei que o impacto disso também vai trazer esse impacto para essa terra, e essa terra também vai conseguir ver. Mas nós precisamos nos unir nessa fé. Fé que não se move nos seus próprios interesses. Uma das coisas que mais mudou na minha vida é que eu li a Bíblia, queridos. E aqui eu quero encerrar, porque eu precisava ter uma palavra. E hoje, cada vez que eu leio a Bíblia, querido, eu já falei isso, eu vou falar de novo. A minha filhinha, ela olha para mim e diz: pai, por que o senhor chora quando lê a Bíblia? Como não chorar com tamanha bondade revelada? Como eu chorei esta manhã, porque volta e meia a gente se pega descontente, querendo algo mais. Quanta mentira eu vivi durante esses anos, de uma fé que não é real, me colocando no lugar daqueles irmãos. Se nós queremos ser ministros de justiça, ministros de verdade, nós precisamos entender isso. Não aqui, mas aqui, naqueles dias aonde tudo estiver negro, aonde a gente fica aflito querendo ouvir uma palavra e não vai ter, mas Ele vai estar presente. A sua presença vai estar presente, mas Ele também não vai falar, porque nós vamos precisar andar por esta fé. A fé que Abacuque também passou e entendeu, que visualiza a eternidade, as gerações futuras. Todo o projeto de Deus para mim e para a sua vida não é para este momento. Há uma geração futura para vir. Nós precisamos amadurecer na nossa fé, para que possamos entender e viver a eternidade aqui. Aquilo que realmente importa.
aquilo que realmente tem valor. Você vai ver que você não vai mais se sentir triste, você não vai mais se sentir esgotado. Que você vai parar de lutar por aquilo que não é eterno. Suas forças serão renovadas, teu ânimo será renovado, tua família será renovada, tua casa será renovada, teus filhos serão renovados. Tudo isso que eu estou falando está acontecendo em mim, na minha casa. Minha filha que estava longe, sem eu precisar falar, eu estou com saudade de voltar de volta. Aquilo que a minha vida inteira eu orei para ser transformado, não era transformado, foi transformado por Ele. Quero te convidar a se colocar de pé. Essa fé, querido, ela não vai mais visualizar as coisas terrenas. Essa fé que Deus precisa nos levar a entender, não vai mais se preocupar com o momento, mas vai visualizar a eternidade. Quantos de nós já não conseguem mais acreditar? Tem uma palavra de Deus aí na sua vida? Só eu? Ninguém mais tem uma palavra de Deus aí? Ah, tem mais gente. E quantas vezes a gente já desacreditou dessa palavra? Essa palavra, ela é eterna. E quem falou, não muda. Não sei se ele usou, quem, não importa. Não sei se ele falou diretamente, não sei se foi uma revelação das Escrituras. Mas quando eu entendi isso, e se você sair daqui com esse entendimento, que você precisa ter contentamento, e o contentamento é, se você tiver só o suficiente, já está bom. Mas como Ele é Pai, como Ele é bom, Ele sempre vai nos dar a mais. Mas nós precisamos estar com o nosso coração limpo desse entendimento, que nada disso nos importa. O que nos importa é Ele. Eu quero convidar o Josué a cantar aquela canção da fogueira que ele cantou antes. E eu quero orar com você, querido, para que você saia dessa dimensão de uma fé burra, para que você saia dessa dimensão de uma fé que não opera, e para que você entre nessa fé onde o rio de Deus flui em você. E esse rio acaba atingindo quem está perto de você. Quantas vezes eu busquei a Deus para Deus mudar o meu casamento? Ah, que Deus queria mudar eu. A mudança do casamento, querido, ela vai ser consequência desse rio. Querido, nós temos que abandonar essa mentalidade desse ensinamento errado. Isso vai fazer a diferença. A igreja que nós falamos e profetizamos, ela vai começar no entendimento das coisas certas. E a fé é para se relacionar com Deus. Quantas pessoas, mas não têm mais prazer em orar, porque elas não acreditam que Deus está lhe ouvindo. Quantas pessoas não conseguem mais se relacionar com Deus, ou se relacionam por Deus esperando algo. Você só precisa crer que Ele existe. Pai, essa noite, Senhor, eu quero te dar graça, e que o Senhor nos ensine como o Senhor ensinou aos pais da fé, que nós possamos crescer, ó Deus, nesse entendimento de fé, para que possamos vencer, ó Deus, tudo aquilo que em nós foi colocado, e essas fortalezas que têm se estabelecido na nossa mente, Pai. Meu Deus, não é porque algo não está acontecendo aqui aonde os nossos olhos estão vendo, não é porque estamos talvez tristes ou desanimados por algo que não aconteceu, é que, não, Senhor, isso não tem a capacidade de mudar, isso não tem a capacidade de mudar, ó Deus, os teus projetos e sonhos. Mas se o nosso coração, Pai, se voltar única e exclusivamente para o Senhor, se nós tivermos um coração alegre e um coração voltado a Ti, Senhor, para os verdadeiros valores do Evangelho, ó Senhor, ó Deus, nós seremos, ó Deus, transformados.
e impactados, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. O nosso entendimento será transformado. A nossa riqueza, Senhor, será onde a traça e o ouro não consomem. E tudo aquilo que o Senhor nos proporcionar nessa terra será, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido. Deus, que o Senhor conduza o Teu povo ao entendimento, ó Deus, da verdadeira fé. Fé que se relaciona ao ponto de sermos transformados através desse relacionamento e refletirmos, Senhor, ó Deus, os efeitos desta fé, num coração transformado, em atitudes que manifestam a Tua pessoa, que manifestam, Senhor, o Teu caráter, que manifestam o Teu amor, que manifestam, Senhor, as Tuas verdades, para que não sejamos palavras, mas sejamos, Senhor, a manifestação do Senhor, através do Teu Espírito, através, Senhor, ó Deus, da Tua palavra, se tornando uma em nós, para que possamos se manifestar, Pai, como verdadeiramente filhos, como amigos Teus, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa conduzir, que o Teu Espírito leve cada um, ó Deus, à profundidade, a uma reflexão, que os nossos valores, Pai, que as nossas riquezas, Senhor, sejam as riquezas, Senhor, ó Deus, que o Senhor falou em Apocalipse, que nós venhamos a vender tudo o que temos para comprar as verdadeiras riquezas que só o Senhor pode nos dar. Pai, eu quero Te agradecer essa noite por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero Te agradecer por esta casa. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor, do pastor Wagner, por cada irmão, por tudo que o Senhor está construindo em mim, Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer por tudo que tem mudado na minha visão, ó Deus, no meu entendimento, que tem me feito, Senhor, ser transformado. Eu quero Te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor, ó Deus, possa nos levar, ó Deus, de volta para Ti, para que possamos de Ti, Senhor, também, ó Deus, manifestar nessa terra e levar uma multidão de filhos verdadeiramente ao encontro, a uma fé genuína, a quebrar, Deus, a todos os sofismas, todas as estruturas que foram, ó Deus, plantadas no coração do Teu povo, tudo aquilo que, Senhor, que tem de ensinamento errado, que tem, ó Deus, impedido, ó Deus, ó Pai, dos Teus filhos viverem um rio de vida, viverem, Senhor, esta vida plena, viver, Senhor, ó Deus, ó Pai, como quem já está vivendo a eternidade, vivendo somente de passeio nesta terra, ó Deus, em rumo, Senhor, à cidade celestial. Pai, eu quero pedir-te, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos conduza, Senhor, pelo caminho, Senhor, que nos leva de volta, Senhor, à originalidade do Éden, aonde podemos, Senhor, não somente, Senhor, sentir, mas andar. O Senhor vai poder interferir no nosso trabalho, na nossa escola, em todas as áreas de nossas vidas, Pai, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Muito obrigado, Pai. Tudo que posso Te dar, Aleluia. Por tudo que Tu és, Você me libertou, me curou. Diga pra Ele: Tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós vamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Todos. São processos. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Pedro se sentiu indigno de estar perto de um homem santo. Ele disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ei, o teu pecado não contamina ele, é a santidade dele que faz você ficar mais limpo. Quanto mais perto dele você ficar, mais purificado você vai ficar. Amém? Porque a dignidade dele te torna acessível. Jesus ele não se gloriou da sua glória, Ele não se gloriou da sua santidade. Ele andava com os pecadores, Ele sentava na mesa dos pecadores, Ele comia na mesa sem lavar as mãos, para os fariseus ficarem endemoniados. Porque toda vez que Deus quer saber como está o nosso coração, Ele ofende a nossa mente para revelar o nosso
Aí ele disse para os discípulos: vocês não vão lavar as mãos, só para dar uma provocadinha nos religiosos. E aí eles começaram a falar: olha, esse aí se fosse profeta, esses caras estão imundos, a tradição dos judeus tem que lavar a mão. Jesus só queria uma oportunidade para poder dizer para eles que a imundícia estava dentro deles. Ele disse que aquilo que contamina o homem não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como tem gente vomitando alma com o microfone na mão nesses dias, precisando ser curado. Então as primeiras palavras de Pedro, observem, foram: ausenta-te de mim. Ele se sentiu indigno. Aí quando a gente começa a andar com Jesus, a gente já se sente no direito de querer cobrar alguma coisa. Aí chegou um tempo que Pedro disse assim: Jesus, nós largamos tudo para te seguir, qual vai ser a nossa recompensa? Jesus falou: vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui ainda na vida vindoura. Mas quando ele entendeu de verdade que andar com Jesus era melhor do que as coisas, ele disse: para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Vai haver momentos que para você as coisas não vão mais te roubar dele. Eu declaro isso sobre a sua vida. Declaro isso sobre o Rio Grande do Sul, que nada mais vai te roubar dele, em nome de Jesus, querido. Pastor, é pecado ter as coisas? Não, pecado é as coisas ter você. Não é pecado você usufruir daquilo que Deus te proporciona, se foi Ele que te proporciona. Eu tenho falado constantemente, que o Espírito Santo tem me falado muito forte sobre isso, que todas as coisas cooperam bem, para o bem daqueles que vão na igreja, dos evangélicos. Eu não sou evangélico, sou filho. Amém? Não, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam. Então o meu trabalho é ensinar você a amar Ele, porque quando você amar Ele acima de todas as coisas, você não vai correr atrás das coisas, você vai ficar com Ele, e as coisas vão correr atrás de você. Se elas quiserem ser abençoadas, elas vão te encontrar nele, porque tudo vem dele, tudo volta para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas. Sabe onde que as coisas vão te encontrar? Quando as coisas te achar nele, quando o teu coração estiver nele, quando o teu amor por Ele for maior do que pelo teu marido, pela tua esposa, do que pelos teus filhos, do que pelo teu carro novo que você ganhou, do que pela tua empresa, pelo teu trabalho. Quando o teu amor estiver totalmente nele, então todas as coisas vão convergir para Ele e vão te encontrar nele. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pastor Paulo. Pastor Paulo